Quer saber quais são as ações com potencial de te deixar mais perto da liberdade financeira em 2025? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 8 empresas selecionadas por analistas com fundamentos fortes, potencial de valorização e até bons dividendos. É aquele vídeo direto, sem enrolação. Bora? Meu nome é Ângelo e esse é Investidores de Sucesso. 2025 começou com um cenário otimista, porém não tão bom para investidores, pois mesmo com a inflação mais sob controle, ainda temos uma alta na Selic que faz com que os juros da economia fiquem altos. Mas ainda assim, para esse ano, temos expectativas de crescimento em setores chaves. Isso favorece empresas com gestão sólida, geração de caixa e posição estratégica em seus mercados. E essas 8 ações escolhidas por analistas reúnem essas qualidades. Bom, então sem enrolação, a primeira é a BB Seguridade. BBSE3. Empresa do Grupo do Banco do Brasil, atua no setor de previdência, seguros e capitalização. Um dos grandes trunfos é a previsibilidade de receita e o alto retorno sobre patrimônio, o ROI. Com a Selic ainda em patamares elevados, a BB Seguridade mantém margens atrativas e paga dividendos robustos. É uma favorita da renda passiva. Aqui no gráfico dela, a gente consegue ver que em um ano ela se valorizou mais de 21% e que nesse mesmo período ela teve um dividend yield médio de 10%. Passando aqui para baixo, a gente consegue ver alguns indicadores da BB Seguridade, e são indicadores importantes para quem deseja aprofundar melhor antes de investir nela. A segunda empresa é a Copel, empresa paranaense do setor elétrico, atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Passou por privatização recente, o que costuma destravar o valor no médio prazo. Além disso, é sólida financeiramente e paga dividendos frequentes. É uma ação mais conservadora, mas com excelente potencial de valorização. Aqui no gráfico dela, a gente consegue reparar que nos últimos 12 meses ela teve uma valorização de mais de 45%. Nesse mesmo período, teve uma média de 6,49% de dividend yield. Passando aqui para os indicadores dela, a gente consegue analisar melhor a situação da empresa hoje em dia. E para quem deseja aprofundar um pouco mais nos estudos nela, eu aconselho que vocês deem uma olhada nos indicadores primeiro. Esse site que eu estou usando aqui para a gente olhar juntos é o Status Invest, e eu vou deixar aqui na descrição ele e alguns outros sites que eu uso para acompanhar as ações e fundos, e aí basta pesquisar o nome da ação ou do fundo no site e ele vai te dar os indicadores e balanços da empresa. A terceira empresa é Equatorial Energia, uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. A Equatorial tem um histórico de aquisições bem-sucedidas e melhora operacional nas empresas adquiridas. Mesmo com dívida moderada, a gestão é muito eficiente. É uma ação voltada mais para crescimento, mas com bom equilíbrio entre risco e retorno. Aqui no gráfico dela, a gente consegue ver que nos últimos 12 meses ela teve uma valorização de mais de 26%. O dividend yield não foi muito alto, foi de algo em torno de 2%, porém a proposta da empresa é realmente o crescimento e não a distribuição de dividendo. Dando uma olhada aqui bem rápida nos indicadores, a gente consegue olhar coisas como uma margem bruta de mais de 28%, um ROI de aproximadamente 11% e até um crescimento das receitas em algo em torno de 20%. Então vale a pena dar uma estudada nessa empresa. A quarta empresa é nada mais nada menos do que o Itaú Unibanco. Dispensa apresentações, o maior banco da América Latina. Lucros crescentes, ROI acima da média e um histórico de resiliência em qualquer cenário de crise. Além disso, se beneficia de juros altos no curto prazo e tem boa diversificação de receita. É um pilar de estabilidade na carteira de muitos investidores. Mesmo sendo um banco muito grande, ele teve a valorização de quase 40% nos últimos 12 meses e um dividend yield médio de 8%. São ótimos valores para um banco deste tamanho. E passando aqui para baixo indicadores, a gente consegue ver ótimos indicadores, tanto de eficiência quanto de rentabilidade. Então vale a pena dar uma olhada no Itaú também. E a quinta é a construtora Moura. Construtora focada no Nordeste, com destaque no segmento de médio e alto padrão. Tem apresentado forte crescimento em lançamentos e receita, com margens consistentes. Apesar de menor liquidez em bolsa, seu valuation ainda é atrativo, principalmente se o setor imobiliário ganhar tração com juros mais baixos. Só nos últimos 12 meses, ela valorizou mais de 113%. Possui ótimos indicadores e um crescimento de receita muito bom. É interessante ficar de olho nela. A sexta empresa é a Vivo, gigante das telecomunicações. Está investindo pesado em fibra ótica e 5G, o que deve impulsionar as receitas e margens nos próximos anos. Além disso, é uma excelente pagadora de dividendos e tem baixo endividamento, uma ação sólida para quem busca estabilidade e renda. Nos últimos 12 meses, ela se valorizou mais de 35%. E olhando aqui, ela tem uma margem bruta de mais de 40%, além de uma dívida muito baixa e um crescimento de receitas
mais ótimo. É uma ótima opção dentro do setor de telecomunicações. E essas duas que eu trago aqui agora para vocês são de perfil um pouco mais arrojado, mas que nos últimos meses têm apresentado ótimos resultados e valorizações. Então já deixe seu like e vamos para a sétima. A sétima é a Melius, ou Cash 3. Aqui o perfil é mais arrojado. A Melius trabalha no setor de cashback e serviços financeiros. Vem passando por reestruturação, mas ainda é uma aposta em tecnologia e crescimento no varejo digital. O preço está muito descontado e se entregar resultado pode crescer muito mais. Ainda mais que agora ela anunciou nos últimos meses que tem feito aportes regulares do seu caixa em Bitcoin. Isso trouxe um outro olhar para a estratégia da empresa e como ela deve seguir os negócios dela agora, visto que outras empresas já fizeram isso e ainda fazem, como a MicroStrategy, que é uma empresa que também fez a transição para ser uma empresa dona de Bitcoins. E caso a estratégia da Melius dê certo, a ação pode se valorizar muito mais do que já tem se valorizado nos últimos tempos. Se a gente analisa aqui, a gente vê que ela cresceu 130% nos últimos 12 meses. Mas se a gente para analisar certinho, ela realmente começou a crescer depois dessa estratégia do Bitcoin. Porque olha só, se a gente pega aqui do dia 9 de abril até hoje, ela apresentou um crescimento de 148%, enquanto o ano passado ela praticamente andou de lado, tendo até o dia 9 desvalorizado 7%. Então, caso a transição para a dona de Bitcoin seja bem feita, tem um potencial de valorização ainda maior. Por isso que eu coloquei aqui como um perfil mais arrojado. Pode ser que você ganhe muito nela, ou pode ser que você mantenha uma média ou até ande de lado como ela já estava andando. Porque se a gente para analisar os indicadores dela, a gente não vê nada muito atrativo à primeira vista. Mas eu recomendo que você estude melhor e olhe o caso dela, analisando também balanços e as novas estratégias implementadas pela diretoria. Esqueci de gravar a tela. E a oitava e última é a ASA 3, o Grupo Asas. O Grupo Asas veio da fusão entre o Grupo Soma e o Grupo da Arezzo, juntando grandes marcas e se tornando a maior empresa de moda da América Latina. São marcas como Arezzo, Schutz, Ana Capri, Brisa, Vans, Carol Bassi, Alexandre Birman, Reserva, Reserva Mini, Reserva Go, Baum e até a Hering, que era do Grupo Soma, além da Farm também. Então, eles conseguiram fazer uma fusão de sucesso. As empresas dentro do grupo agora possuem melhoras operacionais. Se a gente pegar para ver a ação, a gente vai ver que ela desvalorizou 13% em um ano. Porém, se a gente pega para ver a valorização desse ano, ela já valorizou 100%. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nos indicadores e continuar acompanhando essa ação. São indicadores como 53% de margem bruta, 37,92% do crescimento de receitas e 19% do crescimento do lucro. Essas são 8 ações com perfis diferentes, mas todas com algo em comum: o potencial para se valorizar em 2025. Algumas mais estáveis, outras mais arrojadas. Mas lembre-se, diversificar e entender o seu perfil de investidor é fundamental. Curtiu? Deixe seu like, se inscreva e comenta aqui embaixo qual dessas você já tem ou pensa em investir. Me diz também se você tem alguma outra ação que você compra e que já valorizou mais do que essas daqui. No mais, nos vemos numa próxima.